Oi, eu sou a Maria E eu sou o Bruno. e hoje a gente está iniciando O Cosmo Astral. E a ideia, né, como é início, né, eu e o Bruno, a gente estava conversando antes dessa ideia de hoje, é de falar um pouco do que a gente acredita dentro da astrologia e da energia, trocar ideias sobre isso, e aí ao longo do tempo, se tiver questionamentos, ou até trazer outras pessoas, para a gente fazer um bate-papo de troca, de aprendizado juntos, né? Essa que é a ideia. Isso, a ideia é que a gente, inclusive vocês que estão aí assistindo, esse é o primeiro vídeo, então já vão ajudando o canal aí, dando like, postem os comentários, porque quem sabe não pode ser um de vocês que pode ser um convidado no próximo vídeo. E isso também ajuda a gente a montar um roteiro do que vocês estão interessados que a gente fale. E aí a gente troca, porque essa é a ideia. Exatamente. Né? E hoje, né, a ideia era falar sobre a Lua, né, em Touro, e também a gente está saindo de Touro e entrando em Gêmeos amanhã. E que a gente poderia estar falando, né, no início sobre a Lua, do que eu penso, o Bruno, depois a gente ir para o nosso mapa, e depois a gente vai para Mercúrio, né, porque a gente está entrando em Gêmeos, e Gêmeos é Mercúrio, é comunicação, que é o que a gente está fazendo. E aí eu acho que a ideia da gente ir com a brincadeira para o nosso mapa é para você, no seu mapa, fazer assim mesma linha de pensamento. Muito legal. E assim, eu gostei muito do que você falou no início. Você falou assim, a gente está entrando numa lua nova, né, em Touro, mas a gente está indo para Gêmeos. O que é estar indo para Gêmeos? É o Sol que está indo para Gêmeos. E o que é a Lua e o Sol? Porque na astrologia tudo é planeta, né? Sim. Mas a Lua e o Sol, eles têm uma característica muito interessante em comum. Eles são chamados luminares. São os planetas, digamos assim, que emitem luz. Não é? E aí tem uma coisa, Maria, que já que a gente está usando desse momento e compartilhando com vocês um papo que a gente tem, sim, e que a gente adora ter. Exatamente. A gente adora ter. O objetivo desse canal é porque assim, a gente tem um papo muito legal astrológico e a gente tá propondo. E se a gente conversasse com outras pessoas? E se outras pessoas tivessem acesso a esse nosso papo? Sim. A essa nossa viagem? Exatamente. É isso. É convidar você para sentar à mesa junto com a gente. É basicamente porque vai ter isso. Profundidade escorpiana, inteligência aquariana. Opa, um pouquinho de loucura aquariana também. Não pode deixar faltar. Então vai ficar a mistura perfeita para falar de astrologia e dessa viagem que é o cosmo e a energia que está envolvida em tudo e na gente o tempo inteiro. E a gente ter essa autoanálise nossa, olhando para o nosso mapa, eu acho que facilita tanto os processos do dia a dia, de evolução pessoal, né? Porque quando a gente olha pra gente e consegue se enxergar nossas características dentro do mapa, potência, dificuldade, a gente consegue trabalhar e evoluir. Né? E eu acho que isso é legal. Sim. A tomada de consciência, sim, né? Aquilo que a gente estava conversando. Que antes da gente começar a gravar o vídeo, a gente fez meio que um briefing aqui, né? Para dar um pouquinho de segurança, pra gente não ficar tão perdido também, não ficar uma coisa tão solta. E era justamente aquilo que eu estava te falando. A tomada de consciência é que eu vejo como sendo o objetivo da astrologia. Não o único, óbvio. A astrologia ela pode ter vários sentidos. E eu quero muito focar nisso hoje, falar sobre o sentido da astrologia, né? O que é a tomada de consciência? Vamos lá. Digamos que eu seja o grande visionário, o mago, o grande... eu não sei nem se existe isso, mas um grande leitor do futuro, enfim, ao ponto de ter a precisão de dizer para você, Maria, amanhã às 7:30 da manhã acontecerá um acidente de carro na porta do seu edifício.
E você sabe, e esse acidente de carro vai envolver outras pessoas, vai ferir outras pessoas. A partir do momento que eu digo isso para você, você ganhou poder de agência. A consciência de um fato te traz o poder de agir sobre aquele fato. E é disso que a astrologia vai falar. É uma tendência energética comportamental. Sim. E esse comportamento, ele pode ser da gente, quando a gente fala, meu mapa astral é isso, é aquela tendência inicial. Essa tendência, ela pode ser do céu, ou seja, do universo, como o mundo está, o que está acontecendo no mundo e como a nossa energia está vibrando com essa energia. Eu acho interessante. Porque eu acho que é por isso que acontece também, num sentido negativo, a banalização, às vezes, da astrologia. Que a pessoa lê aquele horóscopo ali, de ônibus. Sim. Que a gente sabe que é uma coisa muito superficial, né? Sim. E aí lê aquele horóscopo ali e criticar a astrologia por achar que, então todas as pessoas de Gêmeos, parece assim, Gêmeos. Aí aparece um texto já fabricado, um texto, e aí a pessoa, de fato, é essa ideia que se eu nunca estudei astrologia, se eu não sei o que é astrologia, se eu não sei o quão profunda pode ser a astrologia... Você pode comprar aquilo para você. Você compra aquilo para você, e não só compra aquilo para você começa a desacreditar daquilo. Sim. Porque é uma coisa meio louca. Sim. Achar que todas as pessoas nascidas dentro de um determinado período de 30 dias vão se comportar daquela forma, ou aquilo vai acontecer. Então, voltando ao exemplo lá Mas eu queria só fazer um parênteses que veio agora na minha mente, você falando, né, de tendência do momento, né? Então, mesmo a gente olhando para o nosso mapa real e vendo a nossa tendência pessoal, só que não necessariamente a nossa consciência vai nos levar para aquela tendência, só que a gente vai entender se aquela tendência é legal ou não pra gente ir ou fazer. Porque quando a gente tem a consciência das coisas, eu acho que acaba facilitando esse processo. Completamente, concordo completamente, absolutamente. E assim, só para fechar um raciocínio, que é um aquariano doido, que se não tem déficit de atenção, vai esquecer o que tava falando. Aqui é mais um pedido de socorro mesmo. Voltando para aquela história da consciência. Então, se eu te falo que aquele acidente vai acontecer, automaticamente, assim, se você não for uma pessoa que queira se acidentar, que eu acredito que não seja seu caso, você não vai sair às 7h30, você vai sair às 8 para ir na tua padaria, ou você vai sair um pouquinho antes, às 7. Então, essa tomada de consciência pode mudar o teu futuro? Sim. Sim, a tomada de consciência muda o futuro. A astrologia não ignora livre-arbítrio. Exato. Você sempre terá o poder sobre você, porque muito dessa cultura de horóscopo de ônibus vem da ideia de que o estudo astrológico veio para num lugar até pejorativo e ruim, como até de doutrinar pessoas, fazer com que as pessoas se tornem alienadas. Então se isso está escrito, se tem um desenho dizendo todas as minhas tendências da minha vida, então eu vou me alienar aquilo. Não. Ou um contraponto disso, a igreja falando que isso é um demônio porque a gente está tentando adivinhar o futuro. E a astrologia não é sobre isso. Não é mesmo. É uma ciência, no meu ver, de estudo, né, dos astros que refletem na nossa vida, e aí você tendo essa consciência, entendendo, se fizer sentido para você o que você está lendo sobre você, aí sim você acredita ou não. Isso, sentido. E eu gosto muito de uma definição, conversando com uma outra amiga astróloga, ela me passou uma vez que eu adorei. A astrologia é você olhar para o céu e enxergar um relógio. O que é o astrólogo? É quem já aprendeu a ler os ponteiros. Perfeito, amei. Eu adorei isso. O céu é como um relógio e o astrólogo aprendeu a ler os ponteiros. É isso. Então, assim, você tem o poder de parar a hora, de parar o tempo? Não, nenhum astrólogo vai ter. Nenhum ser humano, a partir do momento que ele
tiver essa consciência da sua energia e da sua potência, também vai ter esse poder de mudar, de parar o tempo, digamos Sim. assim, de mexer nos ponteiros do relógio. Não, o relógio gira. Você apenas olha e fala, ih, vai chover. Pega teu guarda-chuva e sai um pouco mais protegido de casa. Perfeito. Aí eu amei. Eu também amei isso, tanto que eu nunca esqueci. E aí, voltando ao nosso papo inicial, né, de hoje, que nossa ideia era falar sobre a Lua, né? Então, eu acho que a gente vai falar da Lua de hoje, que está em Touro, é uma Lua nova, né? A Lua nova, ela fala de plantar ideias, de inícios, né, de começo, que é o que a gente está fazendo hoje, né? E em Touro, né? Touro fala de grandeza, de riqueza, de segurança, né? Estabilidade, de dinheiro. Como é regido por Vênus, né? Também fala de vaidade, de beleza. Eu acho que eu tô bem venusiana hoje. Tá bem venusiana, sim. Bem no espírito taurino, né? Eu já tô aquele taurino que é bem a definição clássica do signo, que ele só precisa de feno e pasto e pronto. É o ponto oposto, né? Que vai também a preguiça, se vai no excesso. Isso, já tô nesse lugar, entendeu? Que é o contra, que todo signo ou planeta sempre vai ter os dois polos, né? A gente chama positivo e negativo, mas não necessariamente eu vejo nessa consciência, né? E aí quando a gente entende isso, a gente entende, se eu tô aqui, eu posso para lá. Então, o bom da gente olhar para o nosso mapa, não só das casas ou dos planetas e da Lua, eu tô num lado positivo ou negativo dela. Poxa, eu tô aqui na preguiça, mas se eu não estiver na preguiça, eu vou ser alguém que trabalha com raiz e tem muito dinheiro. Opa, vamos parar de ter preguiça e vou para esse outro lado da Lua. Mas a Lua, né, que fala de sentimento, fala da nossa mãe, do nutrir, onde que a gente vai sentir ela? De que forma? Eu, por exemplo, tenho uma Lua em Capricórnio de casa 10. Eita! Né? Então, na verdade, como é que eu sinto as coisas? Como eu demonstro amor, né? Eu demonstrar o amor também, o sentimento. Eu trabalho, né? Então, eu faço isso trabalhando, eu sou mais racional no momento de dificuldade, tá todo mundo desesperado. Eu paro, respiro e consigo trabalhar, né? Posso demonstrar frieza, né? Porque, na verdade, as pessoas nesse momento querem o choro. E eu tô racionalizando para poder enfrentar. Você está oferecendo o que uma Lua em Capricórnio oferece. Estrutura emocional. Estabilidade emocional. O que, às vezes, é muito mal interpretado, né? Por isso que a gente tem aspectos ou posicionamentos, né, que a gente chama de benéfico ou maléfico, né? E quando a gente fala de planetas em signos, a gente tem domicílio, que é onde está mais gostosinho. Antes de você finalizar, corrigindo, né? Tá na casa 9, minha Lua, continua. Tá na casa 9. Tá. Tudo bem. Mas o Capricórnio vai chamar um pouquinho. Sim. Mas então a gente pode ter aquele posicionamento que está em domicílio, ou seja, está dentro da casinha, está onde tem que estar, então é mais fácil, flui. Pode estar exaltado, ou seja, também é um aspecto positivo, mas também aquilo que pode estar exaltado pode estar em queda, e no caso de uma Lua em Capricórnio, está em detrimento, né, em seu pior posicionamento. E aí, o que é isso? Nossa, eu tenho a pior Lua do mundo? Não. E agora, Bruno? E agora? Porque a minha Lua está em Touro. Na Lua de hoje? Na Lua de hoje. E a minha Lua nativa, né? A Lua em Touro é maravilhosa. E agora a gente está justamente aqui. O que isso significa exatamente? Por isso eu queria falar muito dos luminares. Tem até uma pergunta para você. Não é pegadinha, não. Tá. É uma pergunta mesmo, assim, que é o tipo de pergunta que eu acho que não tem resposta certa. Sol e Lua. Entendendo que um teria de ser maléfico e outro teria de ser benéfico. Sim. Para você, quem é o maléfico, o Sol ou a Lua? Ou o benéfico, o Sol ou a Lua? Eu iria de maléfico ao Sol. E como a Lua é a mãe, né, eu daria de benéfico. Eu também. Eu também.
Até porque, quando a gente estuda os stelliums, se tiver um stellium com o Sol ali, o Sol esquenta, né? Ele bota aquela expectação ali, aquele fuzuê que está acontecendo ali, ele bota mais fogo na coisa. Sim. Então ele esquenta aquela característica. Então o Sol ele é enxergado por muitos como maléfico. Mas aí vamos lá. Se a gente fizer um contraponto Sol-Lua, o Sol ele é o racional, mas ele também representa a profissão e os objetivos de vida, né? Onde a gente brilha. Onde a gente brilha. Exatamente. Naturalmente. Exatamente. E até por isso que está muito ligado à profissão, porque se você brilha ali, é aquilo que você tem que fazer, né? Então, tem o Sol de casa 7, pra mim tá brilhando nesse momento de parceria. É verdade. E com certeza você está. Com certeza você está. O meu Sol é de casa 8, é um pouquinho mais sofrido. Então, mas aí você vai brilhar falando do oculto. Do oculto. Né? Então isso é interessante também. Isso, é legal, é legal. Tá vendo? Eu adoro a Maria me lendo, porque ela lê meu mapa melhor que eu. E isso é comum, né? Sim, e você também falou coisas do meu mapa, porque a brincadeira, né, é sério, né, mas começou assim, né, ela leu o meu mapa e falou coisas que eu não tinha captado, e eu li o mapa dele de uma forma que ele também não tinha captado. Então, esse bate-papo vai fazer você pensar de uma forma que você nem pensou sobre leituras ou sobre astrologia, né, que essa que é a ideia. Uhum. E aí, beleza, eu tendo a concordar com isso. Sim. Que o Sol ele seria o maléfico e a Lua o benéfico, o colinho de mãe e tudo Sim. mais. Só que olha só, eu tenho Sol em Aquário. O meu Sol está em detrimento. E eu tenho uma Lua em Touro. A minha Lua está exaltada. Domiciliada, exaltada. Então, peraí. A Lua em Touro isso pode ser um posicionamento muito bom ou muito ruim. Por quê? A Lua não é um benéfico, tecnicamente. Sim. Só que essa Lua me deixa confortável. É uma Lua que se contenta com pouco. Sai da preguiça, Bruno, continua. Eu sei. É uma Lua que se contenta com muito pouco. Sim. Porque os prazeres de Touro, né, a Lua fala muito disso. Onde você se sente acolhido, né? Então os prazeres de Touro são simples. Sim. O signo de Touro, o prazer dele está ligado aos 5 sentidos. Está ligado ao que a gente já tem de mais instintivo. Então, uma boa comida vai agradar um taurino, ou uma Lua em Touro. Sim. Um bom perfume vai ser um extremo atrativo. Já fica a dica. Se você sabe que a pessoa tem ali uma Lua em Touro, ou que a pessoa é taurina, e você está afim de chamar a atenção dessa pessoa, dá aquele abraço com aquele perfume, a pessoa te nota. Depois, se fizer o jantar, então já era, né? Se fizer um jantar depois, então, amado. E depois do jantar, se tiver a coisa do toque também. Acabou. Pronto, tá aí os 5 sentidos. O tato, uma comida, um bom perfume. Se você der isso para essa pessoa que tem esse aspecto, para essa energia de Touro, pronto, é muito fácil, é simples. Sim, mas aí você estava falando, né, que você tem a sua Lua exaltada, e aí esse Sol que está em detrimento, então ele é mais positivo para você, a seu ver, do que essa Lua exaltada, porque ele como você não está no conforto no Sol, você tende a ir... Então, eu vivo num cabo de guerra, na verdade, porque são os 2 luminares. A minha Lua, ela pode se tornar muito maléfica para minha vida, apesar de ser uma Lua muito bem aspectada, muito bem posicionada. Sim. Ela pode ser muito maléfica para mim, porque se eu conseguir
o necessário para viver. Tá ótimo. E o Sol fala de ambição. O conforto, para mim, ele tá oposto à ambição. Só que como o seu Sol tá em detrimento, né? Em Aquário. Então, o que você fala dentro disso no seu dia a dia? Isso é bom ou ruim para você? Olha, é bom e ruim, né? Porque o meu Sol em Aquário tem um detalhe. Ele tá na casa 8. Então, onde é que acontecem as minhas ascensões na vida? As minhas ascensões profissionais, as minhas mudanças de paradigma, porque em Aquário isso vai estar sempre acontecendo, Sim. mudando. Na perda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Eu sempre quis morar em São Paulo, mas eu vivi uma vida confortável, cômoda, no Rio de Janeiro. Precisou vir uma pandemia e me fazer perder tudo. Pandemia, perda, casa 8, perda. Para você vir para São Paulo. Na pandemia, a gente tem Plutão lá, bem claro. Foi um ciclo de 3 planetas maléficos poderosíssimos. Sim. E longos, por isso que durou 2 anos. Que foi Plutão com Urano, teve Saturno, Marte entrou num momento também, que foi onde morreram mais pessoas. Sim. Enfim. Então, a minha vida inteira é galgada nisso. Eu só cresço a partir da perda. Porque se eu não perder, se eu estiver sempre numa situação de conforto, eu não me mexo. Sim. Então esse Sol que parece negativo, na verdade é positivo para te tirar da outra ponta que teoricamente seria positivo. Exato. E que acaba sendo negativo. Sim. Porque a partir do momento que o meu Sol, ok, acontece uma explosão aqui, né? Que a perda é assim. Sim. Essa é a grande diferença, inclusive, quando a gente fala de maléficos, de Plutão para Saturno. Saturno, ele só tortura, mas não mata. Sim. Plutão mata. Então, como está na casa 8, são perdas que significam mortes mesmo. Sim. É um trabalho que morre, você é demitido, morreu. Então, são explosões, que eu chamo, porque são aquarianas. Sim. O que é uma explosão aquariana? É você acordar um belo dia e chega a notícia. É inesperado. É do nada. São perdas que não são anunciadas. Não é aquilo que, tipo, a empresa já está com medo de um corte de pessoal. Não. É sempre assim. Bruno, dá uma chegadinha na minha sala. E aí, bum, perdi. Sim. Aconteceu isso comigo. Depois, em outro momento, eu conto. Para não ficar tão extenso. Uhum. Mas aí, voltando pro meu, né? Eu tô com minha lua em Capricórnio, que ela tá em detrimento, né? É o oposto à minha lua. Uhum. E o meu Sol tá em Escorpião, então ele tá em detrimento ou tá em ascensão? O Sol em Escorpião, para mim, tá numa aspectação neutra, né? Eu vejo assim, porque o Sol ele só tá bem aspectado em Leão. E ele só está mal aspectado em Aquário. Mal aspectado não, mal posicionado. Sim. Só que no fim a gente viu o seu relato que não é ruim, né? Porque faz você, na verdade, ir atrás da outra ponta, que é o que a gente conversou quando a gente tá no confortável, né? Então, quando a gente começar a olhar o nosso mapa, quadraturas, trígonos, né? Que a gente em outro momento fala sobre isso com mais profundidade, não necessariamente aquela quadratura é ruim para você, porque você vai atrás, porque você sabe que ela é ruim. Agora, se você tá no trígono confortável, você nem liga, então você nem vai para sua potência do que você poderia porque tá gostoso. Isso. Isso também para mim, um dos objetivos da astrologia. É potencializar aquilo que já é forte em você. Sim. E o que é forte em mim? Exatamente. A astrologia vai dizer. Exatamente. E você saber lidar, minimizar, Sim. Diminuir aquilo que veio como um desafio para você, como uma dor, ou até, dependendo aí do tipo de astrologia, do tipo de crença que você tiver, um karma. Sim.
Concordo. Acho que a gente pode concluir assim. Sim, eu acho que para hoje acho que o nosso bate-papo foi legal até para não ficar muito extenso. E a gente faz outro com algum início. E a gente não sabe onde a nossa conversa vai ir. Eu acho que isso que é o gostoso dessa troca. Não temos roteiro, tá, gente? Não temos. Inclusive, vocês escrevam aí no comentário se seria interessante fazer no formato de live, porque é como tá acontecendo agora. Sim. A gente não teve roteiro, a gente não escreveu nada, a gente não combinou nada sobre o que a gente ia falar. A gente tem um baralho da astrologia aqui, puxamos uma carta de Mercúrio, de que Mercúrio, é bem sobre o que está acontecendo hoje. Comunicação, tá? Né? Amanhã o Sol entra em Gêmeos, que fala de comunicação, e meu Urano tá aspectado na minha casa 3, que do nada eu tô falando hoje. Então eu tô bem dentro do meu mapa. Entendeu? E o Mercúrio dele, aliás, o Gêmeos dele tá no ascendente, né? Que então, aí já é na vida mesmo. Acordei de manhã, o ascendente tá comigo, né? Então a gente tá bem alinhado com os astros na nossa vida. E não escolhemos o dia de hoje para começar, tá? Isso tudo, assim, na verdade, a gente escolheu o dia de hoje sem saber que estava tão favorável para a coisa. Sim. Né? E aí ontem à noite que a gente leu que tá tendo uma super, não sei se a palavra correta é conjunção ou uma estrela muito importante, de coisas boas, né, do que a gente quer plantar para prosperar, não no sentido só financeiro, porque a ideia acho que não é essa, é um bate-papo dessa troca que é tão gostosa e a gente fazer de um formato diferente, né, porque a ideia não é eu chegar aqui e falar, como é que é o Sol em Capricórnio, e esse roteiro vocês já tem várias pessoas falando, muito bem falados, porque eu também vejo, não é sobre isso, mas é mais essa curiosidade, esse olhar diferente, né, e ver se faz sentido para vocês também. Isso. E eu acho que sim, acho que vai funcionar legal a galera fazendo pergunta no formato ao vivo, sabia? Sim. Mas de qualquer forma, até a gente estruturar isso, criem o nosso roteiro, comentem aí, eu gostaria que vocês falassem disso, vocês falaram trígono, o que é trígono? A gente explica também, não tem problema, a gente vai para esse lugar. Não tem problema, tá bom? Tchau, até a próxima. Até a próxima e não esquece de clicar no like, que ajuda a gente no canal, que tá começando agora, vai fazer bastante diferença. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau.